Olá a todos, novamente aqui nas nossas lives de domingo, Universo Bipolar, um momento para discutirmos todos os aspectos que vocês tiverem interesse em relação aos transtornos bipolares. Esse ano a iniciativa tem sido diferente, com o objetivo de diversificar um pouco mais, a gente poder conhecer outras pessoas que também têm uma experiência prática na abordagem dos transtornos bipolares. Uma semana psicólogo, na outra semana psiquiatra. Essa semana eu vou receber aqui a Priscila Dutra, que é uma psicóloga que trabalha na abordagem da terapia cognitiva comportamental e que vem trabalhando cada vez mais também nessa área dos transtornos de humor. Na semana que vem, agora, na próxima, no próximo domingo, nós não teremos as lives por conta do feriado. E aí nós voltamos na outra com uma psiquiatra que também trabalha nessa área, já participou dos cursos e tem bastante experiência para trazer aqui para vocês nesse aspecto. Então, quem quiser participar, mandem perguntas aqui nessa caixinha, nessa interrogação. Não dá para responder todas as pessoas, porque o assunto ele vai fluindo, e aí eu prezo muito por esse bate-papo ser totalmente sem script. Então, as pessoas que participam sabem que a gente não combina o que vai conversar, a gente vai simplesmente falando, porque eu acho que assim acaba sendo mais espontâneo. Então não fiquem bravos mandando depois mensagens feias para mim, me cobrando que não respondi as perguntas. Não é possível muitas vezes poder participar comigo aqui hoje. Olá, Olá, boa noite. deixa eu aumentar aqui para mim. Pronto. Tá me ouvindo normal? Convida normal, tudo certinho. Então tá bom. Eu não vou fazer a pergunta como é que você tá, porque ela é uma pergunta muito ampla para um psicólogo. Ai, ai. E que dizem que o chato é aquele que você pergunta como é que você tá e a pessoa resolve contar, né? Então, Então ai, ai. não vamos partir por Não. aí. Aham. Mas que bom que você está aqui num domingo à noite, um momento em que a gente acaba descansando, para a gente conversar e trazer, né, para as pessoas Sim, uma psicoeducação gratuita, que eu acho que assim tem um valor imenso na vida das pessoas. E a sim, gente muitas vezes não tem nem magnitude disso, de onde chega essa sim, informação, quem usa sim. essa informação, quem se beneficia dessa informação. Mas muito obrigado por estar aqui. Conta um pouco pra gente quem é você, não tudo, né? Mas uma parte de quem é Sim. você. Sim, sim. Então, gente, primeiramente, se eu posso falar, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Estou muito honrada com esse convite, aprendo muito com você, né? Enfim. Então, Diego, na verdade, até eu acho importante, porque tem muitos psicólogos também que me seguem, colegas, né, que seguem a gente. A psicologia não foi a minha primeira graduação, tá? Foi a segunda graduação, porque minha mãe e meus pais ficavam com medo de eu fazer psicologia. Quando eu falei muito novinha que queria fazer, você vai morrer de fome, É, não, não faz isso, é muito difícil e tal. Então, eu fiz por muitos anos, né? Eu fiz secretariado executivo e trilingue, fiz pós em administração, trabalhei muitos anos em multinacionais, né, banco, né, até eu virar e falar assim, não, eu quero realmente fazer psicologia. Depois de 10, 15 anos de carreira, eu quero voltar, eu quero fazer psicologia mesmo. Aí fui, fiz FIES, né, pedi meu FIES lá e fiz o curso, estudando, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, né? E aí eu peguei, e assim, eu acho uma coisa legal também, é que quando a gente faz a psicologia, o curso mais velha, né, assim, mais experiente, a gente aproveita o curso de uma forma diferente. Então, eu, desde o meu primeiro período ali, eu busquei estudar por fora, né, a psicologia. Então, fui estudando muito sobre a TCC, que infelizmente a gente não vê tanto nas grades, né, da psicologia atual. Então, eu fui estudando durante esse período, e aí eu fui, né, comecei a atender logo depois, né, saí do banco. Conheci, por exemplo, a doutora Amanda,
né, que é a nossa colega querida, né, enfim, a gente começou a ter, eu comecei a ter muitos casos de transtornos de humor no consultório, né, e aí eu comecei a me aprofundar e cheguei até você, né, onde eu Uhum. fiz o curso, né, me aprendi muito, me apaixonei pelo tema, né, e hoje eu estou fazendo uma pós que é de prática de psicologia em evidências, justamente para entregar o melhor para o paciente. Eu atendo 100% online, né? E eu realmente sou apaixonada pelo assunto de transtorno bipolar, né? Realmente é algo que eu me dedico muito a estudar. Ai, que legal. Realmente eu não lembrava ou não sabia dessa Sim, parte de você ter passado por outras partes, né, na vida. sim, E, sim, e as pessoas nunca imaginam, né, sim. aquilo, a trajetória que as É, pessoas têm. A gente vê um recorte, né, isso. da pessoa feliz ou supostamente feliz Sim, também hoje, né, na rede social. é, E a gente nunca sabe também as batalhas, tanto familiares que às vezes existem por trás disso, né? De trabalhar numa sim. área que é super ainda estigmatizada, Uhum. como se fosse assim, uma coisa de um. Ah, fazer terapia é uma coisa assim superficial, né? Não É, superficial, qual que é a palavra? Que não é essencial, uma coisa me fugiu a palavra, né? isso. Então existe muito isso hoje ainda, mas que bom que também você deu a volta por cima, sacudiu a poeira, deu a volta É. por cima e foi em busca daquilo que você queria, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que até essa experiência regressa, assim, essa experiência antes me ajudou no entendimento com os pacientes. Então, muitas vezes vem pacientes que trabalham em grandes empresas, né, hospitais, né, enfim. Então, eu conheço aquele ritmo de trabalho, aquele nível de cobrança e como é desesperador quando essa pessoa adoece, né, e perde ali a funcionalidade, a produtividade, o que que isso significa, né? Então, eu acho que isso também me dá um repertório muito bom. Então, eu acho que tudo aconteceu no tempo certo. É isso aí. Não, muito bom. E você fez um comentário, né, assim, que infelizmente a realidade no nosso país, né, não é a realidade da psicologia no mundo, mas é a É, realidade da psicologia no nosso país, ela ainda tem raízes ainda muito antigas, né, é, práticas que são importantes historicamente, mas que não acompanharam as mudanças do tempo, né? E quanta é, coisa que mudou e o quanto que hoje a gente fala, como você disse, em psicologia baseada em evidências. Então, isso. para mostrar que é uma área do conhecimento, uma área da ciência, que também pode ser medida, né? Pode É, ser testada sobre a sua eficácia, sobre e até sobre os riscos, né? Porque às vezes uma vez eu sim, lembro que na minha formação de psiquiatria um professor falou assim: quais os efeitos colaterais e reações adversas de uma psicoterapia? Aí eu falei: não, mas uma psicoterapia pode trazer mal para uma pessoa, né? Claro que pode. pode. Claro que pode. Se for uma terapia, por exemplo, de reversão sexual, uma terapia que faz abordagem de espiritualidade dentro da sessão. Então, tem, Sim, tem várias coisas que são nocivas. Então, toda sim. intervenção ela pode ser nociva, né? Mas É. muito importante. Uma pessoa está aqui, vamos entrar nas perguntas, falando que Uhum, descobriu a bipolaridade aos 21 anos, mas ela uhum, acredita que já tinha características desde sempre, né? Que ela está agora estabilizada há 14 anos e a TCC foi uma virada de chave na vida dela, quando acreditou que podia ter uma vida normal, né? uhum. Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas acham que isso brota só na primeira crise que a pessoa tem na adolescência ou na vida adulta, mas como que é Uhum. isso ao longo da vida? Porque assim, se a gente for parar para pensar, né, por que que ela está falando, né, que a TCC foi tão importante para ela? Porque o medicamento ele não faz tudo sozinho, né? O medicamento ele vai ajudar ali na química e tal, mas se a pessoa continuar tendo comportamentos, por exemplo, que não ajudam, ela pode fazer com que essa doença nunca estabilize.
Então, é muito importante ela se conhecer, saber quais são os gatilhos ali que ela tem, né, os fatores que costumam desencadear a crise, ela aprender a fazer regulação emocional, porque a gente sabe o tanto, né, que o transtorno dificulta nessa questão de regulação emocional, né? Então, assim, a gente às vezes, né, a gente vê no consultório frequentemente, na verdade, muitos pacientes ali com dificuldade de falhas de comunicação, por exemplo, né, que vão fazendo com que esse ambiente da pessoa se torne ali um fator, né, realmente de instabilidade. Então, a psicologia vai ajudar nesse sentido da pessoa se conhecer, saber diferenciar o que é sintoma, o que é da personalidade, né? Então, assim, ela vai começar a entender como é que ela faz para ver ali os sintomas que são indícios quando está começando a ter uma crise, né? Aprender a monitorar o estresse, porque uma coisa que eu falo, o tratamento ele é efetivo, mas ele não vai tirar o estresse do dia a dia e os problemas que fazem parte da vida. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. O que o tratamento vai fazer é te ajudar a ter aquela molinha, né? Na hora que vier um problema, em vez de você entrar numa montanha russa, digamos assim, ser aquela coisa que vai e passa e você segue em frente. Né, que você consegue ter aí uma autoeficácia, que a gente chama na psicologia, né, de você conseguir ser resolutivo para lidar com os problemas e as dificuldades do dia a dia. Uhum. E como a pessoa comentou, em geral, na bipolaridade tipo 1, pode acontecer da pessoa ter uma infância sem nenhum sintoma de ansiedade, ou de irritabilidade, ou de sono, ou de déficit de atenção, nem no início da adolescência, e daí ter uma primeira crise maior, que daí mostra uma depressão, em geral é uma Sim. depressão, e depois a mania mostrando claramente daí o diagnóstico. Mas a maior parte das pessoas com transtorno bipolar não é assim, não são tipo 1, elas são tipo 2 ou outros transtornos bipolares. E aí, em geral, esses quadros começam desde que nasceu. Às vezes, Sim, familiares falando, a mãe falando, era um bebê muito mais agitado do que a outra filha, que não tem sim, transtorno de humor. Então, são dados assim, claro que são inespecíficos, a gente não vai fazer diagnóstico lá num bebê baseado nisso, mas claro que olhando retrospectivamente, a pessoa já tinha sintomas desde sempre, né? Então, isso. Isso que não necessariamente tiravam a funcionalidade dela. Então, por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade, né, de aceitar o diagnóstico, porque os sintomas, às vezes, né, fez com que ela tivesse a melhor fase da vida dela, né, que ela estudasse, que ela fosse muito produtiva, que ela tivesse super saindo, se divertindo, funcional, muito funcional para o mundo, muito bem para o mundo, mas ela ali com, né, um sofrimento às vezes mais interno, né? Então eu percebo muitas vezes pessoas que foram funcionais a maior parte da vida no consultório e que só que elas tinham um sofrimento interno, uma ansiedade, uma autocobrança muito grande, como elas estavam sempre funcionais. Ninguém via problema nisso, mas na hora que veio um episódio depressivo, aí a coisa mudou de figura. é isso aí. E eu queria que você falasse, você falou um pouco ali atrás de regulação emocional, para explicar de uma forma mais fácil para as pessoas o que é desregulação emocional, para diferenciar de uma alteração de humor necessariamente, porque aí as pessoas podem entender um pouco melhor isso. Por exemplo, uma desregulação emocional é a incapacidade da pessoa, às vezes, ali, de lidar com problemas ou de lidar com emoções desconfortáveis. Então, é aquela pessoa que, na hora que ela está triste, ela não sabe o que fazer com aquilo. Na hora que ela fica frustrada, na hora que ela fica com raiva, né, ela não sabe qual comportamento que ela tem que emitir. E geralmente ela quer fugir dessas emoções. E aí, quanto mais a gente quer fugir, maior essa emoção se torna. Então, a gente vai ter que ajudar esse paciente a entender que emoções desconfortáveis faz parte de uma normalidade, faz parte de você estar bem, que nem tudo é desregulação de humor, né? Então, muitas vezes o paciente vira para mim, ai, Pri, eu tô com dúvida, que eu fiquei muito irritada numa situação do meu trabalho. Aí eu pergunto, qual foi o contexto? Né? O que aconteceu? Porque dependendo do contexto, se for uma pessoa que foi agressiva com ela, é importante ela sentir raiva para se defender. Então a gente, né, então a gente precisa ensinar para o paciente isso, que olha, você vai sentir emoções desconfortáveis e essas emoções elas são sinalizadoras de que algo está acontecendo.
não necessariamente você tem que se defender disso ou querer eliminar isso. Então, vamos supor, né, você tem um trabalho muito importante para apresentar. Comecei a sentir uma ansiedade. Geralmente, as pessoas, né, que têm uma desregulação de humor têm tanto medo de sentir ansiedade e o que isso pode significar, que ela fica, nossa, mas eu não devia estar sentindo isso. E aí se apavora mais, quando na verdade a ansiedade muitas vezes vai ter um contexto, né, que você se importa. E se você aprende a fazer uma respiração, a usar as técnicas, por exemplo, para você se acalmar, coisa de 5, 10 minutinhos vai passando e você consegue. Então, por exemplo, ensinar que a ansiedade é um mecanismo de sobrevivência de luta. É ela que faz você se preocupar, né, para estar aqui, por exemplo, no horário, para estar aqui, né, buscando fazer o seu melhor. Se você não tem emoções, você fica apático, você fica indiferente, isso também não é bom. Uhum. Então, a gente vai ter que ajudar o paciente a lidar melhor com as emoções, né? Entender que Uhum. elas fazem parte da vida. É porque eu acho que a pessoa que tem um transtorno de humor, ela fica como se fosse com o estresse pós-traumático do episódio de alteração de humor. Então é como se assim, aquilo foi tão forte que eu não quero sentir aquilo de É, novo. Só que daí é, eu amplifico isso, é, engolindo as emoções normais e não querendo experimentar emoções normais que são reativas, é né? Tem um isso. começo muito claro, desencadeado por uma situação ali do ambiente. Então, algo que vai acontecer gerando ansiedade, uma desavença gerando irritabilidade, ou até uma perda de uma coisa, sei lá, de um Sim, brigou com alguém ou perdeu uma promoção, causa tristeza e aí confunde-se tristeza com humor deprimido ou isso. sintoma ansioso com ansiedade normal com sintoma ansioso ou uma irritação normal com a irritabilidade do episódio, sendo É, que quando é uma alteração de humor, é uma coisa que ela invade a vida da pessoa e gruda nela como se fosse uma febre que acompanha ela de manhã, é, de tarde, de noite, continuamente. Então, e aí eu acho que é aí que a psicoterapia ajuda muito, é, né? A pessoa a entender assim, não, peraí, isso. você está estável, sim, mas isso é uma desregulação Uhum, emocional e isso pode acontecer sim, na sua vida e tem que acontecer e você não precisa ter medo disso. Calma, espera um isso, pouco, né? isso. É, Porque às vezes a pessoa quer usar calmantes, é, né? Usar calmantes para não ter sintomas ansiosos normais, ou para não ficar irritada, é, ou mesmo para dormir e não sentir uma emoção depressiva. E isso. isso não é bom, né? Fica com medo de sentir. Igual, por exemplo, eu tenho um caso recente de uma paciente que terminou um namoro de 1 ano. E aí ela falou, Pri, desde que terminou, eu tô vendo que eu tô um pouquinho mais triste, né? Que às vezes eu demoro um pouquinho para dormir. E eu queria terminar. Eu queria terminar. Será que tem alguma coisa errada? Será que eu tô oscilando? Aí eu fui conversar com ela. Falei, olha, geralmente quando você tá oscilando, a gente percebe isso, isso e isso. É um conjunto de sintomas. E vamos parar para analisar o contexto. Você namorou durante 1 ano uma pessoa. Como assim? Que por mais que você queira, né, terminar, você não vai sentir ali aquele momento. Então, é uma emoção normal. A gente vai observar os próximos dias. Se a gente perceber que, junto com isso, outras coisas forem acontecendo, aí a gente liga o alerta vermelho. Né? Mas aí agora você tá triste, você tá um pouquinho assim, né, sentida, às vezes até demorar um pouquinho a dormir, isso não é um problema, isso é humano, né? Foi 1 ano, não foram 2 dias, não foram 3 dias de relacionamento. E eu gosto muito de usar uma metáfora que assim, que o nosso cérebro é como se eu tivesse um termostato de temperatura. E aí, por exemplo, se eu subo uma escada correndo, a minha temperatura sobe. Mas depois ela volta ao normal, porque eu paro e a temperatura baixa. Sim, Quando a gente dorme, a temperatura cai, mas a gente acorda, ela volta a subir mais um pouco. Então, essas alterações fisiológicas normais é como se fossem as emoções, são coisas normais isso. que vêm e vão. A alteração de humor já é algo mais físico e desregulado, como se eu tivesse quebrado a chave e eu deixei na temperatura mais alta e não volta, aquilo É, fica.
E daí isso vai ficando, 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 e não só na parte emocional, mas como você disse, afetando outras funções. Então a energia Isso. começa a cair, o sono se altera, a É. tomada de decisão, que são os impulsos. Então é uma coisa que é mais persistente e mais global na vida da pessoa. Então, por exemplo, como diferenciar uma pessoa que está em luto de alguém que deprimiu depois do luto? No luto, tem um evento negativo que provoca reações normais em nós. Uhum. Mas o indivíduo vai sentir as emoções mais fortes nos primeiros dias, mas com o passar das semanas, essas emoções elas vão vir só hora que a pessoa lembra, ou alguém fala da pessoa, lembra do que aconteceu, ou você vê um objeto pessoal que é daquela pessoa, você fica lá emocionado naquele momento, mas depois você volta a trabalhar. Agora, se a pessoa está deprimida, ela não consegue trabalhar, ela não consegue dormir, ela É. começa a pensar em morrer, porque ela quer ficar junto com aquela pessoa. Isso não é de um luto, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Então, acho que é importante. Aqui tem uma pessoa fazendo uma pergunta sobre os filhos. Ela tem transtorno bipolar, ela tem dois filhos, então ela fica preocupada com os filhos também terem transtorno bipolar. Como lidar com isso na clínica? Então, né, a gente tem que falar o seguinte: predisposição genética não significa condenação. Né? Então, vamos parar para analisar. Né? Se ela tem bipolaridade, sabe a importância do tratamento, dos hábitos, da rotina, que tem que ter ali um ambiente ali validante. Então, se ela, né, com os filhos, ela vai buscar proporcionar esse tipo de ambiente. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu tenho bipolaridade e tenho filhos e começo a perceber algum tipo de sintoma ali, o meu conhecimento, a minha experiência vai fazer com que, se meu filho, né, tiver a doença, ela seja muito mais fácil de tratar, muito mais rápido de tratar. Né? Por quê? Porque, né, eu já vou para o médico e falar: olha, eu tenho bipolaridade. Né? Então, assim, o que às vezes uma pessoa demora 10, 20 anos para ter um diagnóstico, essa criança vai receber muito mais rápido. Né? Então, o problema Uhum. não é ter bipolaridade, né? O filho ter bipolaridade, é a gente não saber o que fazer. E a gente pode ter questões ali de rotina, comportamentais, de ser um ambiente, né, que a gente sempre conversa, né, que tem diálogo dentro de casa, que vai fazer com que esse ambiente validante que a gente fala, protetivo, né, a criança pode ser que nunca manifeste nada. Uhum. Nunca manifeste nada. Então a gente tem que preocupar, tem coisas que a gente não controla, né? A gente tem que pensar no que a gente faz diante do que acontece, né? Então a gente tem que preocupar mais com a questão de adaptação se caso isso acontecer. E não tipo, eu não quero ou querer controlar, porque senão isso também gera uma ansiedade patológica que causa muito sofrimento. E às vezes a pessoa está sintomática com a mente ativada e fica pensando tanto nisso, É, que é uma coisa que está totalmente fora do controle dela, né? é, E não vai ser possível ela frear esse pensamento se ela não fizer um controle dos outros sintomas e como um todo, é, porque nesse caso é uma coisa autônoma, né? Um pensamento que é é, muito forte. Claro que ela vai isso. tentar com técnicas da terapia, mas se isso estiver Sim, realmente dentro de uma crise. Agora, uma coisa importante: as pessoas que estão aqui hoje, em 2025, nós temos que lembrar. Vamos supor, se a pessoa tem 40 anos, né? Ela viveu, ela nasceu lá na década de 80. E aí, qual era o nível de informação que esses pais tinham lá na década de 80 para falar abertamente sobre isso, sobre alteração de sim, comportamento, sobre transtorno bipolar, que nem era psicose maníaco-depressiva ainda, daquele sim, pessoal daquela época, então era só quadros em que a pessoa estava internada. Então, gente, e era um estigma muito grande, porque assim, eu ter um filho naquela época com um diagnóstico de transtorno mental era sinônimo de falência da educação dos pais. Era é, visto dessa forma, como estigma extremamente do tipo, comportamento ruim é família desajustada, ponto. é, E não, a gente sabe que tem a ver com genética, pode ter influência da família, sim, mas será que essa família também não sim, tem várias pessoas acometidas e que por isso sim, é a tal família desajustada, né? Então hoje a uhum, gente tem um outro nível de entendimento sobre essas coisas, e então assim, nós estamos vivendo uma era de ouro, onde se é, tem
Se tem, vai ser identificado rápido, vai ser tratado adequadamente, vai Sim, receber psicoterapia sem estigma, vai receber remédio sem estigma e isso. vai ter um outro curso de vida. Então, assim, a pessoa que está bipolar tipo 2 hoje, ela já é uma sobrevivente disso, de não ter tido esse Sim, acesso. Qual é o medo do filho ter se ele vai ter toda uma disponibilidade de tratamentos e de sim, possibilidades, né? isso. Então, acho que a gente tem que catastrofizar menos essas coisas, né? Pode ser É, um pouco de catastrofização também sobre isso, né? sim. É, deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta importante aqui, que uma pessoa está dando, acho que na verdade, um relato, né? Hum, Que descobriu a bipolaridade essa semana, então calma, que tudo muito cedo e você vai ver que não é um monstro. E ela disse que foi depois de 15 anos do primeiro episódio de depressão. E aí foram 15 anos de sofrimento, tomando medicamentos antidepressivos, oscilando entre fases de hipomania e de depressão. Agora ela está com 44 anos. E aí, o que falar para uma pessoa assim, Priscila? olha só, o que que a gente tem que parar para analisar? 44 anos, tem muita vida pela frente, né? Agora você descobriu, né, que estava não estava tratando da melhor forma. Então, como é que você tem que pensar? Você fez o que você dava conta com o conhecimento que você tinha até então. Então, agora é focar em fazer o que precisa ser feito. Ah, então eu tenho que tratar com estabilizadores. Ah, então eu tenho bipolaridade. Ok. Então, vamos buscar informação, vamos buscar uma terapia direcionada para quê? Para os próximos 40, 50 anos serem muito melhores, né? Então, assim, a questão toda é a gente tomar cuidado, né? Para não voltar lá, o passado a gente não muda, né? Então, tem que trabalhar essa questão de que fiz o que dava conta com o conhecimento que eu tinha, descobri agora, então, como é que faz para melhorar daqui em diante, né? Então, é muito importante você tomar cuidado, né? A pessoa tomar cuidado realmente para não ficar se martirizando, buscando culpados, mas pensar, ok, como é que agora eu faço para ficar bem? Né? O que, que eu tenho que fazer para ficar bem? Uhum. Estão perguntando aqui o nome, né? O nome, gente, aparece ali em cima, inclusive a página da Priscila Dutra, para quem quiser seguir. Então é Pri Dutra Psi, Isso. o Instagram, mas o nome dela é Priscila Dutra. Vocês podem ver ali em cima e também acessar a página dela, mesmo durante a live, vai lá e volta clicando por Isso. esse ali em cima, né? Uhum. Tem uma pessoa fazendo pergunta se é possível ter estabilidade sem sono regular. Então, não dá, não tem condição. Olha só, mesmo quem não tem bipolaridade, experimenta ficar uma noite sem dormir. Como é que você fica no dia seguinte? Você não tem pique para fazer atividade física, você fica mais irritadiço, você tende a buscar mais carboidrato. Então, assim, nós fomos feitos, né, para dormir naquela janela de tempo correta. Né? Então, tem que realmente aprender a dormir, né? É muito comum, né, Diego, as pessoas virarem e falarem assim, ah, mas eu sou noturna, eu sempre gostei da noite, eu funciono melhor à noite. Pois é, isso é o canto da sereia, né, Diego? Isso vai ter um custo muito alto, né? Então, que as pessoas têm que começar a aceitar é que sono, e eu percebo às vezes uma certa distorção, sabe, Diego? É como se sono fosse perda de vida, perda de tempo. Eu tenho que trabalhar muitas vezes com muitos pacientes essa questão do sono. Falar, olha, você está restaurando ali o seu bem-estar, né, biológico, mental, de uma forma geral. Então, não é perda de tempo, é importante que você durma e aprenda a dormir cedo, acordar cedo para o seu dia render. Então, muitas vezes, esse pensamento de que só, tudo bem, eu dormi só 4, 5 horas, está tudo certo, está muito enviesado por essas percepções, né, que quer fazer muitas vezes ali o tratamento, mas continuar funcionando do jeito que a gente sabe que não pode e que mostra ali que tem um sintoma ainda de ativação, provavelmente pegando, né? Então, é o canto da sereia mesmo, a fatura do cartão vai chegar, né? Igual essa semana, um paciente, eu conversando por ele por e-mail, com ele por e-mail, e aí ele completou o tempo do efeito do estabilizador, né, o ácido valproico, que leva 6 semanas, aí eu pedi para ele me escrever respondendo a um questionário para a gente ver se tinham sumido os sintomas de ativação, tinha sobrado depressão. Aí ele respondeu o questionário com vários sintomas depressivos presentes e nenhum dos sintomas da ativação presente.
E aí embaixo eu pergunto sobre sono. Que hora que começa, que hora que termina, se acorda durante a noite, se a hora que levanta tem dificuldade para sair da cama, várias perguntas sobre sono. E aí na pergunta do sono aparecia escrito lá, indo dormir meia-noite e meia, acordando 8 horas. Aí eu falei, esse quadro não existe, não pode existir. Por quê? Uma pessoa que tá indo dormir meia-noite e meia, ela não está estável. Ela não tem como os outros sintomas em vermelho lá, que são os sintomas da ativação, estarem negativos. Não tem como. Sim, Aí eu respondi e falei, olha, eu queria que você olhasse de novo esses sintomas em vermelho que você respondeu, pedisse para sua esposa junto ver esses sintomas, porque não tem como você responder eles desse jeito e aqui embaixo tá indo dormir esse horário. sim. Você deve ter os sintomas de ativação ainda, porque os sintomas vêm junto. Eles não vêm, ainda mais o sintoma do sono, né? Então, assim, você pode ter um sintoma sozinho, residual, vamos dizer assim, eu melhorei Sim, tudo e ainda estou com um pouco de dificuldade de concentração porque o pensamento está um pouco acelerado. Até pode, mas em geral eles vêm junto. E aí foi engraçado que ele responde de novo. E aí ele falou, não, eu pensei melhor, e assim, tinha várias coisas, irritabilidade estava presente, ansiedade estava presente, pensamento acelerado, impulsividade estava presente, só que é engraçado, porque isso vai depender muito de como a pessoa está enxergando o seu quadro, né, com o nível de é, entendimento que ela tem, não é uma coisa tão óbvia às vezes, né? sim, sim. E a importância aí de ter um psicólogo que tenha conhecimento de transtorno bipolar, porque a gente fica igual um Sherlock Holmes na consulta, ok, vamos trabalhar as suas demandas, mas me fala aqui, como é que está seu sono, como é que está seu pensamento, qual é o conteúdo dele, né? Você percebe você é mais distraído, né? Você está mais impulsivo, e às vezes são coisas que o paciente não vai dar importância, até porque muitas vezes ele normaliza aquilo, ele entende que aquilo ali é da personalidade dele. E aí tem todo um trabalho da gente na terapia mostrando para ele, não, isso aqui, né, tem sintoma enviesando o seu comportamento, né? E a gente Uhum, vai ter que aprender para estabilizar, uhum, a agir e a se comportar de uma forma diferente. uhum. E o profissional e o paciente, ele tem que entender cada um dos sintomas como um espectro que vai do 0 a 10. Então, por exemplo, se na régua do profissional, do psicólogo, irritabilidade for 10, que é quebrando coisas, jogando o celular, gritando dentro de casa, batendo porta, se for só isso irritabilidade, ele vai dizer que não tem, mas o paciente ainda tem outros níveis de irritabilidade. Então a gente tem que ir descendo nessa escala, avaliando toda a graduação até um ponto Sim. aqui bem perto do nada, que é, doutor, eu me sinto sem paciência, alguém fala comigo, eu respiro fundo, mas eu não brigo, eu não grito, eu não xingo, eu não quebro, eu não explodo, eu não sou agressivo. O sintoma está presente? Está. Ele está presente, só que ele é numa intensidade bem mais leve, de forma que a pessoa consegue controlar, fica dentro só da pessoa, né? Sim, Da mesma sim. forma, a tristeza. Eu posso olhar para uma pessoa, ela está rindo, eu infiro. Não, ela não está triste. Ela pode estar. Ela pode Uhum, estar. exato, Porque eu exato, tenho que exato. perguntar, dentro de você ainda vem essa sensação de tristeza? Sim. Então o sintoma está ali ainda. Se você está conseguindo disfarçar, é porque ele não está tão forte, mas ele continua presente ainda, né? Sim, sim. Sim. Tem uma paciente minha que fala que, nossa, Pri, se as pessoas pudessem ver meus balãozinhos, eu não conseguiria mais viver em sociedade. Porque ela fala dessa questão da irritabilidade ser algo mais interno, né? Que ela tem que ficar ali numa hipervigilância para não dar uma cortada ali no outro. E a gente já percebeu ao longo do tratamento que quando ela está mais irritada, ela fica mais implicante com o marido, por exemplo. Então não é esse quadro, né, esse incêndio que as pessoas às vezes ficam pensando. É algo ali que vai trazendo sofrimento significativo para a pessoa que ela tem que ficar respirando o tempo todo e às vezes até se isolando para evitar problema. E é muito importante cada pessoa não se comparar com o coleguinha, né? Porque as bipolaridades, elas são muito diferentes. E mesmo Sim, dentro de um diagnóstico, alguém falar assim, eu tenho bipolaridade tipo 1, o outro eu também.
muitas vezes os quadros são muito diferentes. Então, Sim, a pessoa A pode ter gastos excessivos, endividamento, e a pessoa B fala, não, eu nunca tive gastos excessivos. Ou a pessoa A fala, eu fiquei hipersexualizado e erotizado, e a pessoa B fala, não, esse sintoma eu nunca tive, jamais. Ou o A fala, eu fui agressivo e quebrei várias coisas, e o B fala, não, irritabilidade em mim não é desse jeito, é totalmente, não tem. Ou às vezes não tem mesmo. Você vai sim, ver, tem gente sim, que não tem. Tem sim, gente que não tem irritabilidade. Igual um paciente que não é comum, ele falou assim, né? Ansiedade é um sintoma que é muito comum em todos os tipos de bipolaridade, tipo sim. 1, tipo 2. Mas essa pessoa falou assim: eu não sei o que é isso que as pessoas falam de eu tô preocupado porque vai dar errado. Nossa, vai acontecer o pior, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele falou, não tem, nunca tive isso. Minha cabeça não Uhum, tem essa coisa de antecipar negativamente o futuro, né? Então tem que tomar sim, muito cuidado com essa coisa de comparar, né? E sim, mesmo, por exemplo, a bipolaridade tipo 1, em geral, as pessoas têm episódios muito bem definidos de mania, hipomania e depressão, e uma vida ali sem nenhum sintoma entre os episódios, né? Na tipo 2, a pessoa é um quadro completamente diferente, né? sim, Então a pessoa ela vai ter os episódios de depressão, geralmente sim, marcados, porque eles são mais intensos, mas a hipomania ela acontece sorrateira entre as depressões nos momentos em que a pessoa estava normal na visão dela, né? sim, Nos sim, momentos que sim. ela não estava deprimida, e é aí onde a gente põe a lupa e vê aquilo como, na verdade, sintomático o tempo todo, né? Sim, E mais gravemente no final da evolução, depois de vários anos, uns 10 anos de evolução, é o que é pior e mais difícil da pessoa entender, porque ela está em depressão constante e sim. a ativação está dentro da depressão na forma de sintomas mistos, É, piorando a depressão. E a pessoa não entende, né? Mas agora eu não estou oscilando mais, eu estou só deprimido, por que que você me trata como bipolar ainda, né? Como se a pessoa aham, deixasse de ter transtorno bipolar e agora ela sim, virasse depressão. Não acontece isso, isso é impossível, é o mesmo quadro, e esse quadro ativado ele é muito importante a gente identificá-lo também, né? sim, sim. É porque as pessoas não entendem que às vezes ela pode ficar meses, anos em hipomania, né? Então, essa questão de cada um ter a sua bipolaridade, eu tenho pacientes que tiveram anos, que fizeram vários cursos, fizeram muita coisa, não sentiam cansaço, né? Enfim, começaram a vir para terapia, para fazer o tratamento, porque começou a aparecer um TDAH, uma distraibilidade, uma dificuldade de focar a atenção. Nossa, parece que nada disso mais fez sentido, se não está fazendo sentido, será que eu tenho que trocar de carreira, né? E às vezes ali crises no relacionamento, né? Então, assim, é o que a gente fala, né? A gente tem que tomar cuidado, porque cada um vai ter ali a sua forma de sintomas, né? De manifestação. E aí é o clínico, né, a pessoa especializada que vai conseguir, às vezes, te explicar para a pessoa, olha, isso que aconteceu, por mais que tivesse ali um motivo, que você me explique, isso aconteceu quando eu separei, isso, que tem ali um contexto, olha só o que estava acontecendo aqui junto também, você não sentia cansaço, né? Você não parava, você não conseguia parar nenhum minuto. Então, são coisas que a gente vai precisar trabalhar com o paciente, desse autoconhecimento, né? De olhar as coisas de uma forma diferente. E o que eu acho que é o mais complexo da bipolaridade, que ela é um bichinho que o que ele mais gera nas pessoas são fases depressivas. É, Só que o que gerou essas fases depressivas são os sintomas da ativação. é, Então, o que mais causa sofrimento da pessoa, a depressão, ela fica só olhando para a depressão. Esquece que aqui é, atrás tem os sintomas da ativação que estão jogando alimento para aquela depressão. é, Então, a pessoa tem que mudar o paradigma, a forma de ver o é, seu quadro e passar a olhar mais para os sintomas da ativação, porque eliminando esses sintomas que ela vai conseguir se livrar da depressão. é, Ou seja, no começo da doença, evitando que entre em fases, né? Agora estou ativado, agora estou deprimido, agora estou é, ativado, agora estou deprimido. Ou depois que está numa depressão que está durando meses,
em geral, essas depressões que não saem de depressão, elas estão mistas, né? Ela não está conseguindo ciclar mais entre sobe e desce, ela está parada em depressão, mas se alimentando desse sintoma da ativação e a pessoa só olhando para os sintomas depressivos, eu tenho que sair disso, eu tenho que ter energia, alguém me ajuda. É, E aí é sempre a pergunta que a gente sempre tem que fazer para você, para a pessoa, né? Você está deprimida, ok. É uma depressão de forte intensidade, com muita angústia, muito desespero e até ideias de suicídio? Sim, tem ativação dentro. é, Essa ativação tem pensamento, essa depressão tem pensamento acelerado, dificuldade de concentração? Sim, tem ativação dentro. Tem dificuldade de dormir? Tem. Tem ativação dentro. Tá com impulsividade aumentada dentro da sua depressão, seja para bebida, para comida, para gastos, para sexo, para ficar jogando o dia inteiro e não conseguir sair do celular, é. etc. E aí é isso que vai ajudar a pessoa a resolver a tal depressão dela que está resistente há muito tempo, né? Mas que ela só olha para os Isso. sintomas de depressão É. e não entende por que que não sai da depressão, né? Exato, é porque a pessoa às vezes entende a ativação como personalidade dela, né? Como é uma fase que ela é muito validada socialmente, né? Porque está trabalhando muito, não para, sai o tempo todo, não cansa, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade, né, Diego, de perceber que a grande vilã é a ativação, né? Geralmente o paciente, né, se desespera mais quando está na depressão, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que vem antes, né? Então, assim, é a questão também da gente aprender a identificar a hipomania e não romantizar a hipomania, né? Igual a gente às vezes vê, infelizmente, aí na internet. Aham. É, porque as pessoas pensam na hipomania como um momento bom, alegre, positivo. Isso não é a É, maioria. A maioria com irritabilidade, pressa, sim, impaciência. sim, E esquecendo dos estados mistos, que é quando a pessoa já vai ficar só em depressão com a hipomania dentro dela, acelerando um pensamento depressivo. sim. Então, essas apresentações mais comuns, as pessoas não vão ver. Não vão ver. Uhum, exato, E aí exato. fica aqueles filmes, vou fazer um post essa semana sobre uma questão, um seriado que aborda isso. E, gente, como é estigmatizado aquilo, né? Assim, como se, nossa, é como se o tratamento da bipolaridade fosse impedir a pessoa de ter momentos felizes. É porque a pessoa ela não entende, né, que antes de sair do inferno a gente tem que passar por ele. O que eu quero dizer? Pode ser que você que passou uma vida toda em estado misto, na hora que começa a fazer o tratamento, você tenha a impressão de que está piorando, né? Então é aquela sensação, nossa, eu estou lentificada, nossa, mas eu estou muito sonolenta. Calma, né? Está resfriando esse cérebro, né? Para depois a gente conseguir subir com segurança e entrar numa eutimia. Então, infelizmente, a gente até gostaria, né, Diego, que tivesse um medicamento que rapidamente mostrasse os seus efeitos. Mas a maioria leva de 4 a 8 semanas para começar a fazer o efeito. A gente tem que achar a combinação de medicamentos para aquele paciente, né? Então, é um quebra-cabeça que vai sendo montado e as pessoas dizem, ah, eu me sinto um ratinho de laboratório. Não, gente, não é isso. É porque ali tem a questão de como os seus sintomas se manifestam, há quanto tempo, se teve um tratamento errado antes, e aí você vai ter aquela sensação inicial de que, nossa, mas está piorando, mas não, calma, o tratamento ele é progressivo, é por etapas, e por isso que é tão importante a terapia, porque a gente vai ter que aprender a boiar e ter estratégias comportamentais até a gente perceber os efeitos da medicação. E essa parte da comportamental ajuda também, né, para a gente potencializar os efeitos da medicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer aquele raciocínio emocional, né? Que é aquela coisa. Tá, então comecei a tomar os medicamentos, não, mas eu estou deprimida, eu tô mal. Não, pera, que tem como a gente buscar ajustar a sua rotina, fazer as coisas de uma forma um pouquinho diferente para você tolerar esse mal-estar e chegar à eficácia do tratamento. É, se nem com planta que vem pra gente morrendo, a gente não tem efeito em uma semana de ver flor e ver fruto eventualmente, que é um Uhum. organismo vivo, então a nossa cabeça, as pessoas falam, ai, 6 semanas até eu ter o efeito do lítio. Eu falo, gente, é muito rápido. Você pensa, às vezes a pessoa está com Para problema há uma 10 anos de cabeça, uma para vida. se tratar.
de um sistema nervoso que te permite saber quem é você, onde você está, o que você está fazendo, qual é a sua personalidade, quais os seus gostos. Gente, pelo amor de Deus. É que eu acho que assim, estar no estado alterado de É, depressão também é complicado, porque é, afunila muito a visão, as sensações, sim, altera a percepção. Então é muito complexo é lidar com a muito. pessoa que está num quadro assim, porque a gente não está naquele É, quadro e a pessoa é, está. E aí a gente precisa. A pessoa está com óculos de realidade virtual, vendo o monstro, e eu tô aqui perto falando: peraí, não é monstro, você tá vendo monstro, mas não é monstro. uhum, Então segura na minha mão e calma, nós vamos tirar esse sim, óculos. Mas sim, eu não sei como, nós estamos ainda tentando achar aqui como é que desamarra, como é que solta, e a pessoa gritando e uhum, sofrendo. sim. Esse é o papel de É. psiquiatra e psicólogo, né? É, porque assim, muitas vezes que a gente vai ter que ajudar esse paciente se de manhã eu estou ficando muito sonolenta, é aí que entra a importância de uma terapia especializada. Por exemplo, se eu de manhã estou ficando muito sonolenta, eu às vezes eu vou colocar os meus compromissos mais na parte da tarde, quando eu estou um pouquinho melhor. Ao invés de eu ir fazer um treino lá da academia de 1 hora, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou me expor à luz natural. Então, assim, tem várias técnicas, né? Hoje a gente fala na TCC, a gente fala em terapias cognitivas, né? Então, assim, a gente usa várias terapias que são do guarda-chuva da TCC para ajudar esse paciente, por exemplo, no estado misto. Né? Então, a gente usa as técnicas da DBT para ajudar, né, mudando a temperatura do corpo, para na hora que vier aquela angústia, eu não fazer algo que eu me arrependa depois, né? De eu ter ali uma caixinha de primeiros socorros psicológicos, mesmo de coisas que são importantes para na hora que vira aquela angústia eu ter recursos do que fazer. Então, assim, é muito importante porque realmente, igual você está falando, Diego, para a pessoa que está ali tomando medicamento, ela sozinha lidar com esse processo é muito difícil. Né? Então, muitas vezes a gente fala com o paciente, olha, eu estou segurando na sua mão, eu sei que não está fácil, mas vamos uma semana de cada vez, né? Então, essa é a importância, né, do paciente também se sentir validado, ver que alguém compreende o que ele está sentindo e que está ajudando ele a diminuir esse sofrimento, faz toda a diferença para a pessoa conseguir realmente finalizar o tratamento e ter bons resultados. Porque senão ela fica toda hora trocando de psiquiatra, trocando de tratamento, e aí a doença vai se cronificando. Então, eu sempre falo, ó, estou te encaminhando para o doutor Diego, mas você vai dar pelo menos 6 meses de tratamento ali para ele. Né? No sentido, ó, não importa que você já está há 10, 20 anos fazendo tratamento de bipolaridade. Né? A gente precisa agora que o doutor Diego está te vendo, a gente dá aí de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Você não vai trocar de novo. Né? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem isso. Tem uma pergunta aqui, né? Se existe alguma possibilidade de recuperar a cognição perdida durante as crises e ou períodos de tratamento incorreto. Eita. Então, né, tem a questão toda, né, da gente, né, dar tempo para esse cérebro ir se readaptando e tem os treinos cognitivos que a gente faz, né, a reabilitação cognitiva. Então, a gente vai ter que usar recursos como, por exemplo, né, a técnica Pomodoro, que é o quê? Você não vai, às vezes, conseguir estudar 4, 5 horas seguidas, mas se a gente fizer uma técnica, 30, 40 minutos, pausa, faz de novo e volta e começa a fazer pequenas leituras, né? Pequenos exercícios cognitivos que vão ajudando a ter essa reestruturação cognitiva. Mas vai ser muito importante o paciente dar tempo para esse cérebro se readaptar também, para a gente ver, né, como é que ele vai ficar, né? E eu acho que às vezes o que que acontece? Eu acho que sim, são várias cascas numa pergunta como essa, né? Porque Sim, uma é o seguinte, uma, será que a pessoa antes viveu muito hipomania e tinha um pensamento acelerado, e se acostumou a ser muito rápida, ágil num pensamento acelerado, e hoje ela está num sim. pensamento normal e ela não está se adaptando a Estranha. essa nova realidade? Essa é uma colocação, né? É. A outra colocação, será que no momento atual você ainda está com sintomas depressivos?
dentro do seu quadro? Porque sintomas depressivos rebaixam a cognição. Então, isso é uma coisa. Três, será que no momento atual você está usando medicamentos como benzodiazepínicos, calmantes ou até zolpidem, indutores do sono, que podem eventualmente afetar a sua cognição? Isso é uma outra questão. E o É, quarto, a pessoa lembrar que os sintomas cognitivos, eles tendem a ser os últimos a melhorarem. Então, sim, às vezes a pessoa tá melhor e aí ela tá com energia, ela tá com humor melhor e tudo, e aí o que sobra fica muito evidente, igual uma mesa que eu tirei várias coisas, é, aquilo que sobra chama muita atenção da pessoa, né? E esse é um sintoma mais especializado, é uma área do cérebro mais delicada, né? é, Mais especializada. Então, isso também é uma coisa que vai. E o treino realmente. Cognição vai montar quebra-cabeça. Eu vai falo aos montar pacientes, pega quebra-cabeça, quebra-cabeça e vai montar, porque igual você, quando saía de férias, voltava para a escola, a gente não sabe escrever direito, eu não sei escrever mais, meu nome, minha letra ficou feia, porque eu parei de usar durante 30 dias, 45 dias. Então a cognição, quando a pessoa entra no episódio e depois sai, ela vai voltar meio ruim mesmo. Então põe para funcionar. Tem é, muitos jogos, aplicativos também hoje sim, em dia, joguinhos cognitivos que sim. ajudam a pessoa a treinar memória, atenção, planejamento, execução, tudo isso. É porque assim, o que as pessoas estão esquecendo é que agora a gente está numa sociedade que parece conhecimento, tudo é muito rápido. Você vai fazer um conteúdo aqui no Instagram, você tem que tentar, às vezes, fazer em 1, 2 minutos, senão as pessoas não te ouvem, né? Senão a pessoa não tem paciência de ter um vídeo ali mais detalhado, para entender tudo rápido. Então, eu tenho muitos pacientes que falam, não, Pri, eu sempre estudei, nunca fui de estudar muito, né? Eu ia na aula, prestava um pouquinho de atenção, nunca fui de fazer resumo, sempre aprendi muito rápido e tal. E aí agora eu tenho que sentar para ler, tenho que fazer resumo. Tô mal. Eu falei, não, você tá normal. Você tá normal. Bem-vindo ao mundo das pessoas normais, que tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, que tem que prestar atenção, que tem que fazer, né, que tem que fazer uma leitura, depois tem que fazer uma leitura de novo. Isso é o normal, né? O que você tinha antes e o que você entende de uma boa cognição, né, era enviesado com muito dos sintomas, né, que você estava lá altamente raciocínio rápido, mas que várias áreas da sua vida desmoronando. Né? Então, também isso que você falou foi sensacional, Diego, porque às vezes a pessoa pensa que é aquela cognição, é aquela que eu quero que volte, mas não é bem assim. E em geral tem alguns artigos sobre análise retrospectiva de pessoas que foram diagnosticadas, né? E assim, em geral, existe sintomas ao longo da vida. Então, assim, ansiedade na infância, irritabilidade inespecífica na infância, um problema de sono na infância. Mas um dado que chama muita atenção é que essas pessoas responderam ter muita facilidade na escola mesmo estudando pouco. É, Então, isso sugere que existe uma coisa cognitiva muito mais, um pouco acima da média, ali naquela época e no início da adolescência. E aí que é, depois que a pessoa tem o episódio, ela vai vivenciar coisas diferentes. Então, isso às vezes é essa dificuldade mesmo da pessoa de querer ter aquilo que ela era antes, mas estava um pouco acima do normal, vamos dizer assim. é, é o que a gente vê nas redes sociais, né, Diego, que é um absurdo de algumas pessoas defendendo a vantagem bipolar, né, no sentido ali como se tivessem benefícios da doença, né, essa produtividade, esse cansaço que não passa, isso é um absurdo, gente, é uma doença, né, então aí que entram teorias terríveis como essa que a gente vê, né. Não, e aí acontece na internet o fenômeno do tipo, a pessoa fala, né? Eu tenho transtorno bipolar e comigo foi assim. Logo, É, faça exercício físico porque você vai melhorar totalmente. Ou é, então, nananana. É, gente, na realidade, é isso. Não existe, uma doença não pode ter vantagens, porque senão ela não seria uma doença, exato, né? Não seria uma exato. doença. E aí Uhum. a gente tem que trabalhar o quanto que,
supostas vantagens, criatividade, características que podem ter sido positivas no momento, elas estavam dentro de um quadro que tem várias faces, né? Tem várias nuances e que na realidade a gente tem que entender como um todo. É a mesma coisa de querer repartir a gangorra da bipolaridade. A Uhum. gente via muito isso, hoje em dia melhorou, mas em congressos, né? Eu estava com a doutora Doris lá assistindo um congresso e um colega falando uma coisa do tipo: olha, a bipolaridade tipo 2, as hipomanias elas não causam prejuízos, logo você pode ignorar que elas existiram e você tem que tratar as depressões, porque é isso que importa na bipolaridade tipo 2. Gente, esse conhecimento é completamente absurdo, porque não tem como Nossa. serrar a gangorra e aí, e fingir que agora essa gangorra só tem um polo depressivo, ela virou uma depressão unipolar. É. E aí eu vou usar os antidepressivos de uma forma bem agressiva para que a pessoa saia da depressão. Não é. Uhum. Se fosse assim, seria muito simples, né? E É. não é assim. Exato, exato. E aí estão perguntando aqui sobre pessoas que trabalham em turno. Como é que lida com isso na bipolaridade, né? Então, né? Então, por exemplo, eu atendo vários médicos, enfermeiros, né? Enfim, então o que que a gente faz? A gente começa a reduzir esses plantões, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar que é o trabalho que sustenta elas, não é a saúde que sustenta elas, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é, ok, tem que fazer o plantão, tem todo um manejo de estratégias que a gente vai buscar, mas a gente vai cada vez mais buscar diminuir essa frequência, né? Porque senão não tem tratamento que se sustente. A pessoa vai ficar tendo ali, né, questões ali, nossa, tratamento, eu estou fazendo tratamento, mas não estou tendo total melhora. Por conta também dessas escolhas diárias, às vezes até formas de trabalhar. Então a gente vai ter que buscar encontrar outras formas de fazer esse trabalho, né? E infelizmente, né, algumas mudanças vão ter que ser feitas na vida da pessoa e Sim, enquanto ela não enxergar a bipolaridade com o poder que essa bipolaridade pode ter é, sobre ela, não respeitá-la nas suas é, exigências, de fato ela está brincando com fogo, com porque fogo. a pessoa, o quadro, ele vai sair do controle. Porque, poxa, se o meu cérebro, ele não quer saber se eu trabalho de noite ou se eu trabalho Tá de nem dia, que eu sou aí. enfermeiro. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele surgiu lá na era pré-histórica e ele veio evoluindo, claro, ele É, sofreu algumas transformações, mas ele quer seguir o padrão dele, de fábrica. Então, infelizmente, né, a gente vê às vezes uma resistência nesse sentido, é, e aí a pessoa vai ter que apanhar às vezes um pouco para perceber que não, sim, a vida dela, o padrão dela vai ter que mudar, é, infelizmente, né? é, Arrumar um trabalho de dia, né? Por quê? Porque não é uma escolha minha como psiquiatra ou sua como não. psicóloga. Tem a ver com a história natural dessa doença, né? Isso, as pessoas têm que entender que é uma doença do ritmo biológico, né? As pessoas falam muito de humor, mas é uma doença do ritmo biológico, de energia, extremamente inflamatória, com comorbidades, né? Então, assim, né, a gente tem que cuidar, né? Porque a doença, né, é o transtorno mais biológico que a gente tem, né, Diego? Então, assim, as pessoas têm que buscar, né, falar assim, ok, eu vou ajustar minha rotina para ficar bem, para ter qualidade de vida, né? Uhum, uhum. Exatamente. E assim, quando você dorme em horários caóticos, o seu cérebro ele fica entendendo que você está de acordo com aquela É, desregulação. ele não sabe o que que é certo, né? É, Peraí, o que que é certo? É aqueles dias que eu faço plantão, né? Ou aquele dia que eu, no fim de semana eu durmo o dia inteiro, né? Por exemplo, qual que é o critério aqui? Qual que é o padrão, né? Nosso cérebro é, ama a rotina, né? A gente precisa aceitar isso para que a gente realmente tenha mais saúde a longo prazo. é, é. É isso. Muito obrigado por ter estado Imagina. comigo nessa 1 hora aqui, um conteúdo de qualidade, muita informação. Sigam a Priscila. Qual que é o seu? Que estão falando que não está aparecendo. Para mim está É, aparecendo ali em gente. cima, mas qual que é Arroba, o teu? arroba PriDutraPsi, Ah, tá? E arroba aí, Pridutra Prisci. isso, Prisci. gente. Sejam muito bem-vindos, vão lá, eu tenho prazer, né, realmente em ajudar, né? Vai ser uma honra ter vocês comigo lá. Então
É isso. Muito obrigado por ter estado aqui. Eu que Desejo a todos que tenham uma agradeço. boa semana, que seja uma semana em que mais uma semana de efeitos de remédios, mais uma semana de abordagem de psicoterapia, e é assim que uma pirâmide é construída, com muita persistência, paciência e que tudo passa, né? Na vida, Isso. até os momentos bons É, passam. um dia de cada vez e feito melhor que perfeito e seguimos. É isso aí. Então, um abraço e boa semana a todos. Abraço, boa semana, gente. Tchau, tchau.